Bom dia, pessoal. Vamos à nossa segunda aula da semana 6, certo? É nossa última aula teórica, né? Do curso. Nessa aula, nós vamos abordar o amplificador porta comum, o amplificador seguidor de fonte, o cascode, o espelho de corrente e nós vamos fazer aí a solução de exercícios, tá? Nós vamos passar rapidamente ao amplificador porta comum, seguidor de fonte, cascode, espelho de corrente, porque é tudo muito parecido com o que a gente já viu em transistor bipolar, e vocês vão ver que, por exemplo, o cascode, sem querer, a gente já viu, tá? E os demais é tudo muito, vamos dizer assim, muito simples, porque a gente já tem o fundamento já foi visto, né? O fundamento em transistor bipolar e é aplicar toda a análise tá, que foi feita para transistor bipolar, análise de pequenos sinais, usar fonte de teste, usar leis de Kirchhoff, tensão, corrente, teoria básica de circuitos elétricos para encontrar ganho, impedância de entrada, impedância de saída dessas configurações, tá bem? Então vamos lá. Antes de iniciar, o último tópico que a gente viu né, na última aula foi o estágio fonte comum com fonte degenerada, que tem essa carinha aqui, né? Então, esse circuito aqui, certo? Nós encontramos né, qual que é a resistência de saída dele, né? Ele tem essa carinha. E nós, inclusive, lá no finalzinho da aula, o que a gente viu? Tem aqui o finalzinho da nossa aula. Nós vimos isso daqui, né? Então, a gente pegou. Então, aqui a gente tem uma configuração, tá? Fonte comum com a fonte degenerada. Então, aqui um transistor M1 e o M2, tá? Um transistor NMOS também. E aqui o M2 a gente sabe, ele tem um R02, tá? Uma resistência intrínseca 2. Então, a gente tem uma configuração aqui, fonte comum com fonte degenerada. E nós calculamos o R-out dele, né? E obtivemos isso daqui. Então, quando a gente for fazer a análise do cascode, a gente vai obter exatamente a mesma coisa na saída. Tá? Então, isso daqui já é uma estrutura de cascode, tá bom? Só para relembrar o finalzinho da nossa última aula. E o mesmo vai valer para qualquer resistência que a gente adicione aí. Então, a gente já sabe a princípio né, qual que é a nossa resistência tá, desse fonte né, comum com fonte degenerada. Então, ela tem essa cara aqui. Por exemplo, se eu entro com uma resistência de dreno, aqui, eu vou adicionar essa resistência de dreno em paralelo com essa resistência que já é conhecida. A gente não precisa pegar e montar todo o circuito de pequenos sinais, fazer uma análise complexa de tudo aquilo. A gente simplesmente monta tá, um circuito de pequenos sinais já tendo essa resistência como conhecida, que é nosso R-out, e adiciona, né? Então, a gente tem essa caixinha aqui já conhecida, que é o nosso R-out. Então, a gente tem a entrada aqui, ele vai se dividir entre o nosso R-out e o nosso RD, tá? Então, a resistência total aqui, né, o R-out visto aqui na saída do meu amplificador é dado por todo essa expressão aqui, que é o que a gente vê lá, tá, em Cascode. Bom, seguindo que a nossa proposta hoje. Antes também tem uma observaçãozinha. Quando a gente usa circuitos de polarização, aqui eu vou falar especificamente de um, tá? Que a gente viu lá em bipolar, o circuito de polarização usando o divisor de tensão, né? Na entrada aqui do nosso transistor MOS, a impedância de entrada é infinita, né? Porque a nossa porta ela está isolada do canal por um dielétrico. Então, a impedância de entrada para baixa frequência é infinita. Quando a gente tem alta frequência, a gente tem que tomar cuidado com que frequência a gente trabalha e ver a capacitância que a gente vai trabalhar para manter essa impedância bem alta, né? O
que acontece se eu coloco, por exemplo, né, eu quero usar aqui a mesma linha para polarizar minha porta, né, para facilitar o circuito. Se eu coloco um circuito divisor de tensão, igual a gente viu lá em bipolar, o que vai acontecer, gente, é que eu vou ter o que aqui? Eu vou ter, visto aqui, né, visto o meu sinal na entrada, ele vai ver o quê? Ele vai enxergar um paralelo, tá? De R1 com R2 aqui, um paralelo de R1 com R2 com uma resistência infinita, tá? Então, são resistências bem menores que uma resistência infinita. Então, o que vai tender a minha resistência de entrada? A minha resistência de entrada vai tender ao paralelo de R1 com R2. Então, eu vou derrubar a resistência de entrada, tá? Então, lembrar disso quando vocês forem fazer análise de circuitos com polarização, por exemplo, por divisor de tensão, ou tiver outro tipo de polarização aqui na porta, então eu vou ter uma redução, tá, da minha impedância de entrada. Então, prestar atenção no circuito de entrada aqui. Um circuito divisor de tensão não é comum ser usado em circuito integrado com transistor MOSFET, tá? Porque a gente já viu lá, quando falou em espelhos de corrente, que os resistores ocupam muito espaço, né? Na lâmina. Então, você não vai ficar usando circuito divisor de tensão para polarizar os transistores, tá bom? Então, prestar atenção nessa análise. Bom, então vamos lá passar a nosso estágio porta comum, tá? O gate comum. O que acontece na porta comum? Né? Na porta comum, a gente tem a entrada do sinal pela fonte, tá? Então, a entrada do sinal aqui se dá pela fonte, e ele é lido aqui, tá? O sinal tem saída no dreno. Ok? Então, a polarização normal aqui na porta, então, bias, né? Tudo bonitinho. O que acontece aqui no gate comum? Se a gente tem uma variação no sinal aqui na entrada, tá? Na fonte, vocês lembram que a gente tem na porta um VGS. Então, se minha fonte está aterrada, eu tenho um VG menos 0, né? Agora, se eu tenho um aumento desse sinal, imagina, eu tenho um VG na porta de 1 e subi 0,2. Agora, o meu VGS não é mais 1, ele vai ser 1 menos 0,2, então ele vai para 0,8. Então, se eu tenho um acréscimo de tensão na minha fonte aqui, no caso do gate comum, eu tenho valores de VGS menores. Se eu tenho valor de VGS menor, então cai um VGS menor na porta, o que acontece? Eu vou, caindo o VGS menor na porta, eu vou aumentar a resistência do canal, certo? Se eu aumento a resistência do canal, cai a minha corrente de dreno. Se cai a minha corrente de dreno aqui, o que vai acontecer? Vai cair o meu valor de RD. O meu VDD é a soma de RD mais Vout. Se cai o valor de RD, eu tenho um maior valor de Vout. Então, para a configuração gate comum, eu tenho uma saída maior. Então, a análise está toda feita aqui. Então, se eu tenho um aumento aqui na entrada, né, um ΔV aqui na fonte, meu VGS diminui, meu ID diminui, tem uma redução lá na queda de potencial em RD. Com isso, eu tenho um aumento de VDS, que é o nosso Vout. Tá ok? Então, é isso que acontece, né? Como funciona o estágio gate comum. Bom, vamos aí então para a análise de pequenos sinais. É na análise de pequenos sinais que a gente encontra os parâmetros de pequenos sinais. E aí a gente consegue encontrar ganho, impedância de entrada e a impedância de saída. Então, vamos para o cálculo do ganho. Então, nós temos nosso circuito aqui, a entrada aqui pela fonte, a nossa saída aqui no dreno, VCC, RD, nosso bias. Então, montando o nosso circuitozinho de pequenos sinais, tá? Bom, aqui, pequenos sinais, a primeira coisa que a gente vê, então, a gente tem esse ponto, é o mesmo ponto desse, e a gente vê que o nosso Vin é o mesmo valor de V1, mas eles são invertidos. Então, o nosso V1 é igual a menos Vin. Então, a gente pode pegar e substituir aqui, né, o Vin aqui no meu GM. Então, vai ficar menos GM Vin, tá? Então, a corrente que passa por aqui é menos GM Vin, ok? A que passa por RD é Vout dividido por RD, que Vout está caindo aqui, certo? Bom,
se a gente faz uma análise, tá, de lei de Kirchhoff das correntes nesse nó 1 aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que a soma das duas correntes, a corrente que passa por aqui mais a corrente que passa por aqui, ela tem que ser igual a zero. Então, V out mais, que vai dar um menos GM, vem, é igual a zero, ok? Daqui, de maneira muito simples, a gente tem qual que é o ganho, tá? Desse estágio. O ganho desse estágio é GMRD, tá? É um ganho positivo. Então, eu não tenho uma defasagem do sinal, tá? Em 180 graus, como no caso da fonte comum, certo? Então, é muito parecido com o estágio do bipolar base comum, tá bom? Base comum, não. Coletor comum. Não, coletor comum é a base comum, tá bom? Muito parecida com base comum. Então, a gente tem lá um GM-RC. E aqui é o GM-RD. Tá bem, pessoal? Bom, feito o cálculo do ganho, a gente pode fazer o cálculo da impedância de entrada, tá? Do mesmo jeito. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Para fazer o cálculo da impedância de entrada, a gente vai usar a fonte teste na entrada, né? Então, a gente monta o modelo de pequenos sinais e aqui na entrada, a gente vai colocar uma fonte teste, a nossa fonte Vx, e medir x, tá? Vx dividido por Ix é a nossa Rin, a nossa impedância de entrada. O que nós vemos aqui? Nós temos o nosso V1 aqui, é o mesmo valor de Vx, tá? Os dois são o mesmo ponto, mas com sinais invertidos. Então, nós temos V1 igual a menos Vx, certo? Se a gente pega esse ponto aqui, faz lei de Kirchhoff das correntes, a gente vai ver que Ix mais Gm aqui, V1 é igual a zero. Se eu substituir aqui o menos Vx em V1, eu tenho menos Gm Vx. Então, Ix menos Vm Vx é igual a zero. De maneira muito simples aqui também, eu tenho o valor da minha impedância de entrada. A minha impedância de entrada é 1 dividido por Gm. A impedância de entrada desse circuito é bem baixa, tá? Então, é 1 dividido por Gm. Então, através do controle de Gm, a gente consegue fazer, tá, o controle da impedância de entrada desse circuito, tá bem? Bom, aí se a gente vem, tá, nos slides do tópico 4, tem aqui também, tá, toda a teoria do amplificador porta comum, tá, desenvolvido, toda a dedução do ganho, da resistência de entrada, resistência de saída, tudo bonitinho para vocês, tá bem? Aí nós temos o amplificador seguidor de fonte. No seguidor de fonte, eu nem fiz as notas, tá? No seguidor de fonte, o que acontece, né? O seguidor de fonte é que nem o amplificador que era seguidor de emissor, tá? Do mesmo jeito, ele vai seguir a entrada, tá? Então, o seguidor de fonte, ele vai seguir o sinal que eu tenho na entrada. Seguidor de fonte, eu tenho a entrada pela porta e a saída pela fonte. Bom, aqui na figura 32, tá? A gente tem o circuito, seguidor de fonte, e aqui nós temos o modelo de pequenos sinais do seguidor de fonte, modelo já completo, tá bem? Aqui, pessoal, seguindo, tem todo, tá, a dedução para encontrar o ganho e a resistência de entrada e de saída do seguidor de fonte, tá? Tudo bonitinho aqui para vocês. Então, fazendo a dedução bonitinho, vocês vão obter que o ganho, tá, é dado por essa expressão toda, então, GM
R0, se a gente tiver o R0, né, paralelo com a resistência de carga, o RL, 1 mais GM, R0, RL, ou aqui o RS, tá? Então, se a gente elimina o efeito da resistência intrínseca ou de modulação de canal, a gente tem GM, RL ou RS, 1 mais GM, RS, tá? E tendo efeito de modulação de canal, a gente considera o R0, tá? E fica dessa forma. Bom, dizendo que esse RL é a resistência total encontrada entre a fonte e o terra, tá? Então, RL é a resistência total encontrada entre a fonte e o terra. Fica como tarefa para vocês, tá? Fazerem a dedução desse ganho, ok? Então, até então, todos os circuitos, todos os estágios, todos os modelos de amplificador que a gente vem vendo, desde bipolar até agora, eu venho fazendo a dedução com vocês. Fica a tarefa de vocês fazerem a dedução e ver se chega no resultado, tá bom? É um treino. Aqui a resistência de entrada, como a gente tem, né? Aqui vai usar o método também da fonte teste, tá? Como a nossa entrada é pela porta, então a nossa resistência de entrada, se a gente tem o sinal entrando na porta direto sem um divisor de tensão, por exemplo, a nossa resistência de entrada é infinita, já que a gente tem um dielétrico isolando, né, a porta do canal. Para fazer o cálculo da resistência de saída, a gente usa o método aqui da fonte teste, né? Está sendo usado aqui, eu já ia desenhar a fonte, né? Mas, na verdade, a gente usa a fonte teste aqui na saída, tá? E coloca um curto aqui no sinal da entrada e faz o método da fonte teste. Quero também que vocês treinem e façam. Também simplesinho, vocês vão resolver isso e vão ver que a nossa resistência aqui de saída é 1 sobre GM em paralelo com RL, tá? Se leva em consideração o efeito de modulação de canal, é 1 sobre GM paralelo com R0, paralelo com RL, tá bom? Então, a gente tem o paralelo aí dessas 3 resistências, ok? Bom, aqui a gente tem um resumo, tá? Então, quanto que vale o R-out, quanto que vale o nosso ganho, aqui o R-out, tá? E o ganho. Aqui, na verdade, então, a gente tem sempre que o ganho é dado por GM vezes R-out, tá? Então, aqui, como a gente tem tudo isso aqui lá, né, no ganho, quando a gente define o ganho, na verdade, então, a gente tem o GM vezes, né, tudo isso daqui, essa parcela é o nosso R-out, tá bom? É uma forma também já de encontrar R-out diretamente. Bom, aí vem o nosso último amplificador do curso, que é o Cascode, né? O amplificador Cascode CMOS. E, na verdade, nós já vimos o Cascode quando a gente falou lá da do nosso estágio fonte comum com fonte degenerada. Tá? Quando eu comecei a aula, eu já falei com vocês justamente do Cascode. A gente já fez a análise do Cascode. Só que aqui nas minhas notas, tem a análise toda refeita novamente. Então, vamos lá. Então, aqui, a gente tem o amplificador Cascode, tá? Então, a gente tem a entrada dele aqui, tem o bias aqui. Então, vocês lembram, né? A mesma coisa que a gente colocar aqui a nossa entradinha, tá? Ligada aqui. Tem o nosso bias ligado aqui, que foi a estrutura que a gente viu ali atrás, e com RD em cima. Então, a gente já tinha visto, já sabe, né? Fazendo análise de um fonte comum com fonte degenerada, porque isso daqui é um fonte comum com uma fonte degenerada. Então, aqui, ó, nossa fonte comum, e aqui a gente tem nossa resistência R0, aqui, ó, R01, tá? E com resistor RD. Então, no começo da aula, a gente já fez toda essa análise. Então, já sabendo quanto vale, tá? O ganho de um fonte comum com fonte degenerada, a gente já sabe encontrar o ganho do Cascode, tá? Então, é simples. Então, aqui para vocês, tá toda a dedução do ganho do nosso Cascode,
Tudo bonitinho. Então, tem aqui o modelo de pequenos sinais, tá? Então, a gente tem aqui o nosso transistor, o M2, bonitinho, levando em consideração a modulação de canal. E tem aqui o nosso R01, que representa o nosso transistor aqui, M1, tá? Então, tem aqui o V2, a gente usa a fonte teste, tá? Para encontrar a resistência, o Rout. Quanto que vale nosso V2, né? Nosso V2 vale a tensão que cai em R01, mas com sinal invertido. Então, V2 vai ser quem? Menos R01 vezes quem? A gente tem IX, chegando aqui, ela se divide entre R02 aqui em GM, se junta de novo aqui e passa por R01. Então, V2 vai ser igual ao quê? Menos R01 vezes de X, que é a tensão que cai aqui, certo? Quanto vale Vx? O meu Vx vale a soma do que cai em R02 mais a soma do que cai, é a soma de R02 mais R01. Então, a corrente que passa por R02 vezes a resistência R02 mais a corrente que passa por R01 vezes R01, tá? O que é a corrente em R02? Tá? Eu substituir aqui, ó, o V2, tá? Aqui nessa expressão de GM. Então, fica GM2, vai ser o quê? Vai vai menos GM2, né? R01 e X. Fiz tudo isso e vou descobrir que a minha R02 é IX menos isso, tá? Então, a gente substitui, então, aqui em IR02, né? Substitui o que a gente encontra aqui, trabalha essa expressão e vai chegar quanto vale a nossa resistência de saída do cascode, que é justamente aquilo que a gente já vinha encontrando para fonte comum com fonte degenerada, tá? Levando em consideração que os dois transistores são iguais, a gente pode dizer que nossa resistência na saída é dada por aproximadamente GM do 2, R02 vezes R01, tá bem? Como o ganho, né? Deixa eu ver, nas minhas anotaçõezinhas, não está aqui. A gente volta lá nos slides, tópico 3. Voltando aqui aos slides. Então, tem tudo aqui bonitinho para vocês, tá? O ganho, né, é GM, vai ser menos GM aqui no caso, né, porque é uma fonte comum, com fonte degenerada, vezes a nossa resistência, nosso Rout. A gente tem aquele RD lá. Então, como tem um RD, a gente tem o quê? A resistência de saída do cascode em paralelo com o RD, né? Então, a gente tem aqui a resistência do Rout do cascode, né? E a resistência RD, aqui vista, né, no Vout. Então, quando a gente vê, a gente tem os dois, né, em paralelo, tá bem? Então, o ganho é dado por menos GM, GM2, R02, R01 em paralelo com o RD. Certo? E o GM é considerado, né, o GM do primeiro, porque é onde a gente tem a entrada do sinal. Certo, pessoal? Bom, deixa eu me ver aqui. Quando a resistência, né, ali de dreno, que está ligada no segundo transistor, é muito menor que a resistência de saída do cascode, a gente pode simplificar, né, a expressão do ganho, então, porque aí ela passa a ser dominante, certo? Porque já que é um paralelo. Então, a equação é dada por menos GM/RD, tá? Lembrando que a resistência de entrada do cascode é infinita, porque é um amplificador fonte comum, certo? Então, eu tenho a porta isolada do canal, tá? Aqui no slide 88, tem uma tabela com um resumo de tudo, tá? Também
vai ser disponibilizado, acho que já foi disponibilizado para vocês, um resumo com todas as análises, com todas essas formulinhas, tá? Resultantes. Então, tem tudo isso para vocês. O importante, gente, o que eu vou dizer é o seguinte: não se atenham a essa tabela. Não é, por exemplo, eu tenho essa tabela e essa tabela já me diz tudo, já sei tudo. Não, é importante saber fazer análise. É importante saber modelo de pequenos sinais. É importante saber de onde veio tudo isso, tá? Porque é aí onde está todo o conceito teórico. Então, essa tabela, ela é riquíssima em conceito teórico, tá bem? Bom, aí vem alguns exercícios que eu vou resolver com vocês, tá? E espelhos de corrente. Gente, espelho de corrente. Então, aqui, a gente vai falar do espelho de corrente agora usando MOS, né? Aqui em C, a gente tem o espelho de corrente. O espelho de corrente, a configuração é idêntica, assim, parecidíssima com a configuração usando o bipolar. Então, a gente tem aqui o curto do dreno com a porta, né? Esse ponto está em curto. A gente tem os transistores, estão um virado para o outro, então a gente tem aqui, né? O ponto X está com a mesma polarização, as duas portas estão polarizadas da mesma forma. E o que acontece é que a gente tem essa IREF sendo espelhada aqui. Então, a gente tem uma cópia, tá? Do que depende essa cópia? Essa cópia, se a gente faz toda a dedução bonitinha, então a gente tem o IREF, a corrente lembrando que, no caso de espelhos de corrente, os dois transistores, eles estão polarizados em região de saturação, tá? Então, lembrando, a gente está operando com os dois em região de saturação. Se a gente opera com os dois em região de saturação, então a gente tem aqui, ó, vindo aqui, nós temos que a corrente do de referência é dado por meio μNCox W sobre L do REF, Vx menos VTH, Vx é a tensão que eu tenho na porta, os dois, e a cópia, meio de μNCox W sobre L do 1, né, que é o que está recebendo a cópia, Vx, que é o mesmo potencial que a gente tem ali, menos VTH ao quadrado. Lembrando, a gente está considerando que os dois transistores têm a mesma tensão de limiar, tá? O Vx é o mesmo, μNCox o mesmo. Sendo o mesmo em tudo, são transistores que têm essas mesmas características, o que vai mudar? Apenas W sobre L. Então, a nossa corrente de cópia, ela vai ser definida por W sobre L, tá? Por parâmetro tecnológico do transistor, que é o W e o L. A partir de W sobre L, a gente consegue controlar qual que é a corrente, tá? Que a gente tem no nosso transistor. E lembrando, a vantagem de espelho de corrente, a gente está trabalhando com um transistor, é um componente extremamente pequeno, então, quando a gente fala de integração em circuito integrado, né, é super bem-vindo. Trabalhar com resistor é muito grande, então não é viável trabalhar com resistores, capacitores e indutores em circuitos integrados. Tá bem, pessoal? Certo, pessoal? Então, parte teórica, a gente finaliza agora, né? Então, finalizamos a parte teórica do curso e vamos agora, então, aproveitar essa aula para resolver alguns exercícios, tá? Já iniciar a solução de alguns exercícios, ok? Abordando o conteúdo teórico da última parte vista. Certo? Então, vamos lá. Bom, então vamos lá ao primeiro exercício, tá? Então, no circuito da figura abaixo, determine o valor da razão W sobre L do transistor M1, de modo a mantê-lo na região de saturação. Despreze a modulação de comprimento de canal, adote μNCox 200 microampere por volt quadrado e tensão de limiar de 0,4 volts. Bom, primeira coisa, ele está pedindo para a gente manter na região de saturação. Então, o nosso VDS tem que ser igual a VGS menos VT. Ele não pode ser menor que isso, tá? Então, o VDS tem que ser maior ou igual a VGS menos VT, tá bom? Então, vamos resolver o exercício.
Então, nós temos nosso circuitozinho aqui, bonitinho, né? Então, nós temos aqui os dados, MnCox, 200 microampere por volt quadrado e a tensão de limiar de 0,4. Então, a gente sabe a condição de saturação, VTS, então tem que ser maior ou igual, né? VGS menos VT, tá? VGS a gente sabe, a gente tem o VDD aqui de 1.8, tem esse resistor aqui de 50K, mas não tem nenhum que está dividindo, não está dividindo tensão com nada. Então, esse ponto aqui, o meu VG, é 1.8. O S, a minha fonte está em 0. Então, o meu VGS aqui é 1.8, menos 0 é 1.8. Então, o meu VDS precisa ser maior ou igual ao quê? 1.8 menos 0,4, que vai ser igual a 1.4 volts, tá? Então, o meu VDS, no mínimo, precisa ser igual a 1.4 volts, ok? Então, essa é a condição para que o meu transistor opere em saturação, certo? Vamos descobrir agora, encontrar o valor da corrente D, tá? A corrente D a gente pode analisar aqui, ó, pela saída, né? Bom, quanto que vale aqui, né? Quanto que vale nossa corrente D? Nossa corrente D é VDD menos a tensão que cai aqui, nesse ponto, né? Aqui, ó, seria nosso VDS, né? VDS dividido por quem? Pelo nosso RD. Então, 1.8 menos 1.4, porque é o VDS que eu preciso mínimo para que ele opere em saturação, dividido por 1K, certo? E isso vai me dar 0,4 miliamperes. Bom, agora, para eu encontrar o valor de W sobre L, é só usar a corrente na região de saturação, que vai ser meio MnCox, W sobre L, VGS menos VT, ao quadrado. Vocês vão encontrar, substituindo os valores, um W sobre L de 2,041, para que o meu transistor opere, né, na região de saturação. Tá bem? Esse é o exercício 76. Agora, vamos ao exercício 77. Bom, vamos ao exercício 77, do slide 73, do tópico 4. Projete o circuito apresentado na figura abaixo para uma corrente de dreno igual a 1 mA. Se W sobre L for 20, dividido por 0,18, encontre os valores dos resistores, de modo que a impedância de entrada seja igual a 20 kΩ. Despreze a modulação de comprimento de canal, adote MnCox igual a 200 microampere por volt quadrado e a tensão de limiar de 0,4. Então, lembrando, vejam só esse circuito de polarização. Então, a gente tem aí um divisor de tensão. E a gente viu no começo da nossa aula hoje que a impedância de entrada, nesse caso, muda, né? Então, a gente pode dizer, vamos lá, a nossa folhinha para resolver exercício. Então, a gente pode dizer aqui que o nosso VGS, quanto vale nosso VGS? Nosso VGS vai ser igual a R2 dividido por R1 mais R2 vezes VDD, certo? Porque eu tenho um circuito divisor de tensão aqui, ok? E quanto vale a nossa impedância de entrada aqui? A nossa impedância de entrada é um R1 em paralelo com R2. Então, 1 dividido por 20K é igual a 1 por R1 mais 1 por R2. Gente, então a gente tem essa expressão e essa expressão para trabalhar, tá? Então, lembrando, o que polariza o meu circuito aqui, né? Circuito polarizador. Faltou uma risquinha aqui, ó. É um circuito divisor de tensão. Então, o meu VGS está sendo dado por R2, certo? Então, eu tenho VDD aplicado nesse divisor de tensão. Então, meu R2, a minha tensão VGS vai ser quê? A tensão que está em R2, que está sendo dividida aqui, né? 1.8 dividido em R1 e R2. Então, R2 vezes 1.8 dividido por R1 mais R2. Isso é igual a VGS, tá?
E a minha impedância de entrada, a gente viu no começo dessa aula, que ela é o paralelo de R1 com R2, tá? No caso desse circuito, ok? Então, a gente pode começar aqui pela corrente IDS, tá? Então, a gente sempre supõe que o nosso transistor está operando, né, em saturação, tá? Então, é essa expressãozinha aqui. Aí, não coloquei o meu NCox, ele diz que é 200, né? Mas se vocês substituem aqui todos os valores, vou isolar, gente, deixa eu primeiro isolar aqui o nosso VGS menos VT ao quadrado, vai ficar ID dividido por meio μN Cox W sobre L, certo? Então, vai ficar 1 mili dividido por meio vezes 200 micro vezes 20 dividido por 0,18, certo? Se a gente tira a raiz disso, fica VGS menos o VT, vai nos dar 300 milivolts, ok? Eu tenho o quê? A tensão de limiar. Então, meu VGS vai ser igual a 700 milivolts, tá? Porque eu tenho a tensão de limiar. Então, consigo encontrar VGS. Então, eu venho aqui em VGS. Então, eu vou colocar o quê? O meu VGS, isso é a mesma coisa, né, gente? Dizer que isso é 0,7, certo? Então, uso essa expressãozinha aqui, ó. Então, tem 0,7 igual a R2, R1 mais R2, vezes quem? O meu VDD, 1,8. E tenho essa expressãozinha aqui, ó. 1 dividido por 20K, 1 por R1, mais 1 dividido por R2. Duas equações, duas incógnitas, a gente resolve isso aqui, vai sacar daí que R1 é 51,447 e R2 é 33,072 quilo-ohms, ok? Certo, pessoal? Então, resolvido o exercício 77. Então, esse exercício é onde a gente precisa lembrar que quando a gente tem esse circuito divisor de tensão ali na entrada, a impedância de entrada não é infinita, porque a gente tem um paralelo de R1 com R2 com essa impedância infinita. Então, R1 e R2 acaba sendo, né, bem menor que essa impedância, então eles acabam dominando. Então, a gente tem uma impedância de entrada aproximadamente igual a esse paralelo, tá bem? E o nosso VGS, claro, é gerado ali, tá, por R, atenção, queda de potencial em R2, certo? Então, vamos agora ao exercício 78. Bom, vamos ao exercício 78, do slide 74, do tópico 4. Então, no circuito apresentado na figura abaixo, calcule a máxima transcondutância do transistor M1, de modo a mantê-lo na região de saturação. Despreze a modulação de comprimento de canal, adote NCox 200 microampere por volt quadrado e a tensão de limiar de 0,4. Certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, então aqui nós temos o exercício, tá? Montadinho. Primeira coisa, ele quer máximo GM para saturação, certo? Então, a gente lembra da condição de saturação, que o VDS precisa ser maior ou igual, então, vou colocar aqui, então, VDS maior ou igual VGS menos VT, tá? Essa é a condição de saturação, certo? Então, agora vamos fazer uma análise do circuito. Bom, a gente tem aqui VG 1,8, né? A gente tem uma queda de potencial aqui nesse resistor
aqui na fonte, esse resistor de 100 ohms. Quanto que vale, então, o meu VGS? Então, o meu VGS vai ser igual a 1,8 menos 100 vezes quem? A corrente ID, certo? Porque aqui está passando uma corrente ID, ok? Bom, isso analisando esse lado, né? Então, a gente tem o VGS aqui, analisando aqui a entrada. Se a gente faz análise aqui na saída, a gente encontra a VDS. Quanto vale VDS? VDS é 1,8 menos quem? 100 vezes ID. Certo? Então, a gente tem 100 não, né? Desculpa. Fiz errado aqui. O 1,8 menos 1K vezes ID menos quem mais? 100 ohms, né? Vezes ID. Ok? Isso vai ser igual a quê? Que é 1,8 menos 1,1 K ID. Ok? Tudo ok? Bom, a gente pode fazer o quê? Então, a gente junta essas duas aqui. Então, a gente tem o nosso VGS. Ah, e outra coisa importante. Nesse caso, a gente pode... a gente tem duas condições aqui. O nosso VGS, indo por essa expressão aqui, tá? A gente tem o quê? Que usando essa expressão, como que nós vamos ficar? Juntando essas duas, nós vamos chegar a isso aqui, pessoal. 1,8 menos 100 ID menos 0,4, ou seja, nós temos aqui quem? VGS menos VT, tá? A gente tem que ter ele menor ou igual a quem? Ao VDS. Então, meu VDS precisa ser maior ou igual a isso. Quem é meu VDS? 1,8 menos 1,1 K vezes ID. Então, a gente tem aqui o VDS, tá? Daqui, nós vamos tirar, porque a gente... deixa eu colocar o ID aqui, tá? Que ID deve ser menor ou igual a 400 microamperes. Então, o ID máximo, tá? Vou colocar aqui, o ID máximo tem que ser menor ou igual a 400 microamperes. Usando ele, a gente pode calcular o GM, tá? Então, nosso GM, usando já direto, a gente tem uma maneira de calcular usando o ID, né? E usando o VGS menos VT, que a gente já tem, vai ficar da seguinte maneira. 2 vezes os 400 micro que a gente encontrou, 0,4 mili, para quem preferir. 1,8 menos 100 vezes o 400 micro menos 0,4, tá? A gente vai obter aqui um GM igual a 588,235 microsiemens, ok? Certo? Então, vocês podem ver que aqui, para encontrar o valor de GM, para que a gente tenha máximo GM para saturação, foi usado o conceito teórico de saturação, tá? Então, além do conceito teórico de saturação, que eu preciso ter VDS maior ou igual a VGS menos VT, foi usado o conceito teórico de circuitos elétricos, básico, tá? Porque aqui eu tenho essa resistência, então o V0 que eu tenho aqui, que é esse 1,8 que está caindo aqui, ele não cai
todo em VGS nesse caso, porque eu tenho um resistor aqui. Então, eu estou dividindo ele em VGS e aqui nesse resistor, tá? Então, o V0 é VGS mais a queda de potencial na resistência da fonte. A mesma coisa que o meu VDD. Meu VDD é a queda de potencial na resistência do dreno, mais VDS, mais a queda de potencial na resistência da fonte. Ok? Juntando tudo isso, a gente consegue encontrar o ID, levando em consideração isso daqui, que o VDS precisa ser maior ou igual a VGS menos VT, e a partir daí consegue encontrar o valor da transcondutância. Tá ok? Então, resolvido o exercício 78, vamos ao exercício 79. Bom, o exercício 79 projeta um amplificador porta comum apresentado na figura abaixo, para um ganho de tensão igual a 4, impedância de entrada igual a 50 ohms, né, e corrente de dreno igual a meio mA. Despreze a modulação do comprimento de canal. Adote MNCOX de 200 mA por volt quadrado e tensão de limiar de 0,4 volts. Então, vamos lá. Então, nós temos aí um porta comum. Bom, então a gente tem o circuito aqui, então esse exercício é simples, certo? Então, porta comum, simplesinho, entrada pela fonte, saída aí pelo dreno, né? Nós temos o quê? O porta comum, a gente viu na aula de hoje que a nossa impedância de entrada é 1 dividido por GM, certo? Bom, ele diz que a impedância de entrada é de 50, certo? Então, a gente consegue calcular GM. Então, 1 dividido por 50. Então, nós temos aí um GM de 20 milisiemens. Encontramos o nosso GM, ok? Bom, o ganho, a gente sabe que ele é GM vezes o nosso RDzinho lá. E ele já deu que o ganho é 4, a gente encontrou o GM de 20 mili, e a gente encontra a partir daqui o nosso valor de RD, que vai dar de 200 ohms. Certo? Encontrado. E, por fim, a gente tem aqui o GM é igual ao que, pessoal? 2 μN COX W sobre L vezes o ID. Se vocês substituírem os valores de GM, de MnCox, de ID, tudo bonitinho aqui, vocês vão encontrar o nosso W sobre L, que será igual a 2.000. Projetado o transistor, tá? Então, esse exercício é rapidinho, é simplesinho de ser feito, tá? É só lembrar do conceitozinho do estágio porta comum, tá bem? Tranquilo, né? Bom, então vamos agora ao exercício 80, do slide 90, do tópico 4. Deseja-se projetar um amplificador Cascode MOS, conforme a figura abaixo, para uma resistência de saída igual a 200 kΩ e uma corrente de polarização igual a meio mA. Adote MnCox de 100 mA por volt quadrado e tensão de limiar de 0,4 volts. Determine a relação W sobre L, supondo que os transistores são idênticos, ou seja, a gente pode considerar as resistências intrínsecas idênticas, e a modulação de canal de 0,1 volt menos 1. E B, o valor de VB2. Então, vamos lá. Então, vamos ao item A. Tá? Então, nós temos aqui o item A. A gente sabe que o nosso Rout, certo? Aqui, do nosso Cascode é dado por R01 mais 1 mais GM1, M1 e M2 aqui, tá? Vezes R01 mais o R02. Deixa eu colocar a mesma notação para ficar igualzinho, tá? A gente tem que
como eles são idênticos, a gente, GM1 é igual a GM2, tá? E R01, R02, igual a R02, ok? Com isso, o R0 pode ser calculado 1 dividido por lambda ID, tá? O lambda é dado e o ID também. O lambda é de 0,1 e o ID é de meio mili. E a gente obtém um R0 igual a 20 kΩ, ok? Então, se a gente vem aqui e faz o cálculo de Rout com os 20 kΩ, então a gente vai ter, o Rout é dado, né, gente? Então, deixa eu colocar assim, ó, para vocês saberem de onde veio. Então, vai ficar o 200K igual a 20K mais 20K, certo? Que tá o R02, mais 1, mais o GM, 1 vezes 20K aqui. O GM1, ou GM, que eles são iguais, tá, pessoal? Vai dar 400 microsiemens. Tá? Ok? A partir daí, eu tenho uma expressão de GM que tem o nosso W sobre L, que é essa aqui, 2μN COX W sobre L vezes ID. A gente vai obter um W sobre L de 1,6, ou de 1/6, tá? Então, obtido aí o valor de W sobre L. Tá, pessoal? Então, também tranquilozinho, só usando o conceito aí de resistência de saída do cascode. E se a gente tem que os dois transistores são idênticos, a gente tem a mesma transcondutância, a mesma resistência intrínseca, tá? Então, a gente consegue obter o valor aí tranquilamente de W sobre L. E do item B, que é determinar o valor de VB2. Vamos lá a item B, determinar o valor da tensão VB2. Bom, o VB2, o que é? É o VGS2, tá? GM tem uma expressãozinha, 2 ID, VGS menos VT, certo? As transcondutâncias são iguais, a gente já sabe, a gente tem o valor de GM, 400, 2 vezes meio mili, VGS é o mesmo para os dois, VGS é o mesmo para os dois, não, desculpa, né? Menos, pior que vai ser, porque eu tenho a mesma transcondutância para os dois, 0,4, tá? O meu VGS2 vai ser igual a 2,9 volts. Opa! Ok? Resolvido o exercício tranquilamente, tá? Então, a partir do momento que vocês ter o domínio, né, não só teórico, mas ter o domínio das ferramentas, né, de todas as expressões que vocês têm, é saber qual expressão usar. Vocês viram, vocês têm 3 expressões de transcondutância. Então, saber qual expressão usar para encontrar o parâmetro que se deseja. Tá ok? Então, resolvido o exercício 80 e vamos agora ao exercício 82. Bom, então vamos ao exercício 82 do slide 97 do tópico 4. No amplificador fonte comum apresentado na figura abaixo, o transistor M1 apresenta um W sobre L30 dividido por 0,18, expressando efeito de modulação de canal. Adote μN sobre μN COX de 100 microampere por volt quadrado, tensão de limiar de 0,4. Determina a tensão VGS necessária para produzir uma corrente de dreno igual a meio miliampere e o ganho de tensão do amplificador. Bom, esse exercício é bem tranquilo, né, pessoal?
Esse aqui é mamão com açúcar, né? Fala sério. Então, a gente começa a resolver esse exercício já diretamente pela corrente, né, de dreno desse transistor. A gente quer descobrir o valor de VGS, a gente tem o valor de tensão de limiar, a gente tem todos os dados, inclusive a corrente de dreno. Então, vamos direto aí para a expressão da corrente ID. Como se trata de um amplificador, ele está em saturação, né? NCox, W sobre L, VGS menos VT ao quadrado. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e vou substituir todos os valores. Meio mili, meio, vezes o 100, 10 a menos 6, o W sobre L, que é 30 dividido por 0,18, dividido por 0,18, vezes o VGS menos VT ao quadrado. Bom, eu vou obter um valor de VGS menos VT ao quadrado aqui, ou VGS menos VT, de 0,245 volts. Eu tenho o valor de VTH, que é 0,4. Com isso, sabendo o valor de VTH, o meu VGS é igual a 0,645 volts. Certo? Correct, pessoal? Certinho? Bom, descobri o valor de VGS tranquilamente. Agora eu quero saber o ganho. A gente sabe que o ganho dessa configuração, fonte comum, é menos GM vezes o nosso RD, certo? Os nossos 2 kg aqui. Quanto vale GM? Uma das maneiras de calcular GM, 2ID, vezes VGS menos VT. Se a gente substituir os valores, vai encontrar o valor de 4,08 milisiemens. Então, o ganho vai ser de quanto? Se a gente substituir aqui, vai dar menos 4,08 mili vezes 2K. Isso vai ser igual a menos 8,163. Tá aí o ganho do nosso transistor, ok? Resolvido o exercício tranquilamente. Esse é bem tranquilo. Certinho? Então, vamos ao próximo exercício. Então, vamos ao exercício 83. Então, deseja-se projetar um amplificador apresentado na figura abaixo para um ganho de tensão igual a menos 5. Determine o valor do resistor RD, sabendo-se que W sobre L menor ou igual a 20, dividido por 0,18, e que a máxima dissipação de potência permitida é de 1 mW. Adote NCox 200 microampere por volt quadrado, tensão de limiar de 0,4. Certo? Então, vamos lá resolver. Bom, gente, esse exercício, ele é um exercício também meio direto, né? Então, ele diz que a máxima potência que quer é de 1 mW. Então, o que ele está dizendo? Está dizendo que nós temos que ter um VDD vezes ID, né, menor ou igual a 1 mW, ok? Então, está dizendo que eu tenho 1,8 vezes ID, certo? Menor ou igual a 1 mW. Então, ele está dizendo que a minha ID deve ser menor ou igual a 1 mW dividido por 1,8. Isso vai me dar meio miliampere, ok? Fazendo o valor aqui aproximado, 0,556, já estou aproximando. A gente sabe que o ganho dessa configuração, que é um fonte comum, é igual a menos GMRD, ok? O meu GM, a gente pode encontrar de diversas formas, né? Aqui a gente tem uma das formas. Ele deu o valor de GM que é menos 5. Então, se a gente pedir menos 5, a gente vai substituir aqui, tá? Vamos substituir o 5, tá? O módulo. Então, a gente vai ter 5, vai ser igual ao quê? O menos 5, né? Menos 5 vai ser igual a raiz, aqui eu estou substituindo GM, tá?
Então, a gente tem 2μn Cox W sobre L vezes o ID, vezes aqui o RD, tá? Bom, tem todos os dados aqui. Então, tem o μn Cox, tem o ID. Então, com isso, a gente encontra o valor de RD. Então, nós vamos encontrar que RD deve ser maior ou igual a 1005,8 ohms, tá? Para manter o quê? Para manter a corrente, tá? Então, para manter a corrente abaixo de meio, tá? De meio miliampere, ok? Então, essa é a ideia. E com isso, ele tem uma dissipação máxima de potência de 1 miliwatt, certo? Resolvido o exercício 83 também, tranquilo, né, pessoal? Então, vamos agora ao exercício 84. Bom, vamos ao exercício 84, do slide 99, do tópico 4. Projeta o amplificador apresentado na figura abaixo para um orçamento de potência igual a 1 mW e ganho de tensão igual a 4. Adote nos cálculos uma tensão de overdriver, tá? Esse overdrive de driver, né, de 200 mV, μn Cox 200 mA por volt quadrado, tensão limiar de 0,4 volts. Despreza o efeito de modulação de comprimento de canal, tá? Então, vamos lá. O que nós temos aí? A gente tem dois transistores ligados, né? E a gente já viu essa configuração e nós estamos usando aí o M2. A gente pode enxergar o M2, a gente já fez isso numa aula, como uma resistência, tá? E essa resistência dada sendo igual a 1 sobre GM, tá? E esse 1 sobre GM2. A gente fez isso em uma das aulas, se eu não me engano, a aula 1 da semana 6. Tá? Então, a gente viu isso com detalhe. Então, vamos lá. Então, o que eu fiz, tá? Aqui no desenho, eu coloquei já essa resistência. Então, a gente tem 1 sobre GM, tá? 2. Então, a gente representa aqui, tá? Uma resistência 1 sobre GM2. E os dados, né? O ganho de 4, a tensão de overdrive, que é a tensão de overdrive, VGS menos VT, 200 mV, μn Cox 200 mA por volt quadrado e a tensão de limiar de 0,4, ok? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, a gente sabe que o ganho, a gente viu o ganho, né, desse circuito também nessa aula. Mas o ganho aqui é calculado de que maneira? Menos GM1, tá? Se a gente vê, ó, esse transistor é o transistor de entrada, então a configuração é fonte comum, vezes o quê? Vezes o RD, certo? Bom, o RD dele, qual que é? Então, a gente vai ter o GM1 aqui, tá? Então, a gente vai ter menos GM1 vezes o nosso RD aqui, que é 1 dividido por GM2. Então, o nosso ganho aqui é o quê? Menos o GM1 dividido por GM2, tá? Esse é o ganho dessa configuração, certo? Aqui a gente tem o diodo, eu não falei, né? O transistor com uma conexão do tipo diodo. Então a gente fala disso, que é um transistor fonte comum com uma carga de conexão, tipo diodo, tá? Então a gente tem esse ganho, que é menos GM1 dividido por o GM2. A gente tem a tensão de overdriver aí, que é de 200 mV. Então, para a gente encontrar qual que é o W sobre L desse circuito, a gente pode encontrar a partir da equação da corrente. A gente tem o VGS menos VT, né? Só que a gente não tem a corrente ainda. De onde a gente extrai a corrente? A gente tem um dado importante. A gente tem a potência. Ele nos diz que a potência é de 1 miliwatt, certo?
A partir da potência, a gente pode extrair a corrente. Então, a nossa potência é igual ao quê? VDD vezes ID. O nosso ID vai ser 1 miliwatt dividido por quanto? Por 1,8, certo? 1,8, que é o VDD aqui. Isso vai nos dar 0,556 miliampere, tá? Que eu arredondei lá para 0,5 miliampere. Então, a gente sabendo o valor da corrente, a gente pode usar agora a expressão da corrente do transistor na região de saturação, para encontrar o nosso W dividido por L. Então, a gente tem valor da corrente, 0,556 mili, meio, MnCox é 200 micro, vezes o W sobre L, VGS menos VT, 200 mili. O nosso W sobre L vai ser igual a 138,75. Isso tudo a gente está falando de W sobre L do 1, né? Está aqui feito o cálculo do W sobre L. Quero saber o valor do W sobre L do 2. Então, a gente vai na expressão do ganho, aqui, ó. Vamos lá, na expressão do ganho. E a gente tem o ganho, vai ser menos o GM do primeiro. Quanto que é? 2 MnCox W sobre L do 1 e D, dividido por menos 2 MnCox W sobre L do 2 vezes ID. O meu, feito esse cálculo, você encontra W sobre L do 2 igual a 138, que a gente encontrou ali, né? 75 dividido por 16 vai ser igual a 8, aí deixa eu escrever, isso tá muito tumultuado aqui, tá? Espera só um pouquinho, pessoal. A gente encontra aqui que o W sobre L do segundo vai ser o nosso 138,75 dividido por 16. Isso vai ser igual a 8,672, tá? Então, a gente encontra a relação do W sobre L do primeiro e encontra a relação do W sobre L do segundo, tá? Isso tudo usando o conceito da transcondutância, tá? E lembrando que a gente tem aí uma configuração, uma topologia, fonte comum, uma conexão ali em cima do tipo diodo, tá? Na carga no RD. O ganho é dado por menos GM1 dividido por GM2. A gente faz o cálculo a partir da corrente de dreno, a gente tem a entrada no 1, a gente consegue encontrar a relação W sobre L do primeiro, e usando a expressão do ganho, a gente consegue encontrar o W sobre L do segundo, tá ok? Então, resolvido o exercício 84. Vamos ao nosso penúltimo exercício, que é o exercício 85. Bom, vamos ao exercício 85 do slide 100, tá? Do tópico 4. Calcule o ganho de tensão do amplificador seguidor de fonte apresentado na figura abaixo, sabendo-se que W sobre L é 20, dividido por 0,18, uma coeficiente de modulação de canal de 0,1 volt menos 1, MnCox 200 microampere por volt quadrado e uma tensão de limiar de 0,4 volts, tá? Então, vamos lá, calcular o ganho desse circuito. Bom, pessoal,
Então, vamos fazer a análise do circuito aqui primeiro, né? A gente tem esse VDD, ponto VDD aqui, que é 1.8. Esse VDD está bem aqui, ó, no VIN. Então, ele é 1.8 aqui. E eu não tenho resistência aqui, então ele está nesse ponto aqui, 1.8 aqui. Eu tenho uma resistência aqui na fonte de 1 kΩ. Vocês conseguem observar que o meu VGS na verdade, o meu VIN aqui, né, na verdade, o meu VGS é 1.8, tá? Menos 1K vezes ID. Vocês conseguem enxergar isso? E conseguem enxergar que o meu VDS aqui é 1.8 menos 1K vezes ID? Vocês conseguem enxergar? Então, o meu VDS é 1.8 menos 1K. E o meu VGS é 1.8 menos 1K vezes ID. E o meu VDS é 1.8 menos 1K vezes ID. Então, eu tenho que VGS é igual a VDS, tá? Então, meu VGS é igual a VDS, que é igual a 1.8 menos 1K vezes ID. O que é ID? Meio, μN, Cox, W sobre L, VGS, menos VT, ao quadrado, né? 1 mais lambda VGS, tá? Então, vai ser 1K, μN, Cox, ou seja, 200 micro, vezes W sobre L, que é 20, dividido por 0,18, vezes o VGS, né, menos VT. Então, a gente tem VGS menos o VT. Opa, deixa eu apagar aqui, que é 0,4. 0,4 ao quadrado, vezes 1 mais o lambda, 0,1 vezes o VGS. Se vocês resolverem essa expressão, tá? Vão encontrar um VGS, que é igual a VDS, de 0,7036 volts, ok? E a corrente ID. Depois, se vocês pegarem o valor de VDS e jogar aqui, a corrente D de 1,096 miliampere. Tá, pessoal? Certo? E o GM, agora a gente consegue calcular, usando a expressão 2, μN, Cox, W sobre L vezes ID. Só substituir valores, vocês vão chegar a um GM de 6,979 milisiemens, tá? Façam as contas, confiram tudo. O nosso R0, 1 dividido por lambda vezes ID. Então, 1 dividido por 0,1 vezes a nossa ID, 1,096 mili. Isso vai dar 9,124 quiloohms. Bom, e finalmente a gente consegue calcular o ganho, tá? Do seguidor de fonte, que é dado por GM R0 paralelo com RS dividido por 1 mais GM R0 paralelo com RS. Substituindo os valores, vocês vão encontrar um ganho de 0,863. Certo, pessoal? Então, encontrado o ganho aí do nosso transistor seguidor de fonte, tá bem? Bom, pessoal, então é isso. Ficam esses exercícios aí. O conteúdo da disciplina é denso, é bastante informação. Não vou entrar com exercícios de espelho de corrente,
para vocês, porque já é mais projeto, né? Vou deixar isso para eletrônica analógica aplicada. Vocês, para quem for fazer o relatório do Lab 4, também vai ver um pouquinho disso. Mas é isso. Espero que vocês tenham conseguido absorver algo do curso. Fazendo exercícios enriquece muito, fixa muito o conteúdo teórico, deduzindo, tá? As expressões de impedância de entrada, de saída, de ganho, também enriquece muito, tá? E chega um ponto, se vocês fazem isso com frequência, vocês acabam virando craque. Saber, na verdade, o funcionamento do dispositivo, saber a teoria, fundamentar isso, e depois a teoria envolvida para análise de modelo de pequenos sinais, vocês viram, é a mesma para Bolar, é a mesma para MOSFET. Sabendo, tendo essa ferramenta, dominando essa ferramenta, vocês resolvem qualquer problema, qualquer circuito. Tá bem? Ó, acabei de ver aqui que esqueci, tá? Um risquinho aqui, colocando ele agora, tá? Uma simbologia. Mas é isso, tá? Então, obrigada e nos vemos aí em uma outra oportunidade, tá? Fim de curso. Até mais, pessoal.